Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é virtude sobrenatural da justiça. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma. Então, irmãos, a virtude da justiça, ela tem a sua definição assim, né? É a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que lhe corresponde estritamente, né? Então, nós vamos perceber que a virtude da justiça, nós precisamos fazer uma compreensão aqui, que na Bíblia, quando fala de justiça, está falando de santificação, né? São Paulo tem uma hora que ele fala que pelo sangue de Jesus nós fomos justificados, ou seja, nós somos santificados porque Jesus, quando ele está no alto da cruz, do seu coração jorra sangue e água. E esse sangue e água corresponde então ao sangue de Jesus que purifica todo o pecado e a água do Espírito Santo que derrama a graça santificante, as virtudes e os dons. E nós estamos falando de uma dessas virtudes, que é a virtude da justiça, né? É a vontade então constante e perpétua de dar a cada um que lhe corresponde estritamente, né? Há de ser uma vontade constante, gente. Não pode ser assim, não, eu acertei aqui com esse meu amigo, a gente combinou tal coisa hoje, mas com outra pessoa ou amanhã depois eu tenho a vontade de sobressair, de enganar, de não corresponder, de não dar, ser justo com as pessoas, né? Essa virtude, ela vai muito na relação que a gente tem com as pessoas, por isso que a virtude dessa justiça, ela requer sempre alteridade, ou seja, é uma virtude que vai acontecer no convívio com os irmãos, né? Então, quando você é pai, você precisa dar uma atenção para o teu filho e não faz isso, você peca contra a virtude sobrenatural da justiça, porque você é pai, você é mãe. Quantas vezes essa falta de virtude de justiça nos relacionamentos, seja de pai e filho, seja de patrão e empregado, seja de pessoa física e pessoa jurídica, enfim, qualquer relacionamento que tem obrigações ali fiscais ou não, ela precisa então ter essa virtude sobrenatural da justiça, né? De corresponder com o outro aquilo que é justo. Então, olha, a virtude da justiça não se trata de esmola ou presente, né? Mas o que o próximo tem direito, o que é devido a ele. Né? Quando a gente faz algo a mais, é liberalidade. Então é você querer ser bom para a pessoa, agir com bondade e generosidade, tá? Mas quando é a virtude da justiça, é você dar o que o outro tem direito. Por exemplo, se eu sou médico e as pessoas estão buscando ali o hospital e eu vou lá de qualquer maneira, não está aí acontecendo a virtude sobrenatural da justiça. Por quê? Porque o médico, ele é pago para dar aquele atendimento para a pessoa e todo ser humano necessita desse ajuda do médico. E assim qualquer relacionamento profissional, qualquer relacionamento humano, é preciso ter a virtude sobrenatural da justiça para que a gente dê estritamente o que corresponde ao direito do outro. Né? Sendo assim, a virtude da justiça significa cumprir exatamente o combinado. Como é que vem ser importante a virtude sobrenatural da justiça? Padre Rui Marinho vem dizer assim: depois da prudência, a justiça é a mais excelente das virtudes cardeais, mas devido à virtude da religião que tem por objeto Deus, isto a aproxima das virtudes teologais, ocupando então o quarto lugar no total das virtudes. O que isso quer dizer, Ronaldo? É porque a virtude da religião, que é uma virtude derivada da justiça, ela faz com que a gente dê a Deus o que é de Deus, né? Então nós estamos falando de cumprir exatamente o que nos é devido. E como criatura nos é devido, nós temos o dever de voltar ao Criador e prestar-lhe culto, prestar-lhe adoração. É justo, né? Tem até uma música do Laércio de Oliveira, antiga lá da Canção Nova, que ele falava: é justo que eu te louve, pois para mim é cura e salvação. Então vem falar dessa justiça que, quando é no tocante a Deus, quando Deus está sendo o outro a quem nós precisamos exercer a nossa virtude da justiça, então é virtude da religião. Então a virtude da religião, ela tem um contato direto com Deus. Ela não é uma virtude teologal, mas por ter contato direto com Deus, ela
se sobressai na hierarquia das virtudes. Mas olha a importância da justiça. Nós vamos perceber aqui, a virtude da justiça é de absoluta necessidade, tanto na ordem individual como na social. Grande parte dos problemas que nós temos na nossa sociedade, gente, vocês vão perceber que é por causa de injustiças. Né? Nós temos às vezes problema com pessoas que devem, nós temos os problemas quando nós estamos devendo, nós vamos acarretando socialmente uma desigualdade que fica assim tão longe de ser resolvida por causa disso. E Deus colocou essa virtude no coração de quem recebe o seu Filho Jesus. Quem recebe Jesus, quem se diz cristão, quem recebe o Espírito Santo quer mover essa virtude sobrenatural da justiça. E se nós individualmente correspondemos ao Espírito Santo, imagine o resultado disso socialmente, né? Então, se nós não correspondemos, aí nós estamos vendo um cenário como está hoje. É aquele cenário que a gente vê tantas injustiças e desigualdades, porque o homem, para ser justo, para ser honesto, ele precisa da ação sobrenatural do Espírito Santo, porque nós somos inclinados ao pecado. O pecado distorce as nossas relações. Né? Nós temos um documento chamado Gaudium et Spes, e lá vai falar da universalidade do pecado, onde o pecado, primeiro ele destrói a comunhão com Deus, depois ele destrói a comunhão conosco mesmo, e depois ele destrói a comunhão coletivamente, né? E vai culminar lá na Torre de Babel, quando o ser humano já não se entendia mais, e que se Deus não colocasse línguas diferentes, nós íamos nos destruir. Então é o que acontece quando nós não temos comunhão com Deus e o pecado feriu essa comunhão. Então eis que isso vai acarretando um problema social. E é isso que está dizendo aqui, essa virtude da justiça, ela é de absoluta necessidade. Nesse sentido, a virtude da justiça, ela aperfeiçoa as nossas relações com Deus e com o próximo. Então, quando nós nos abrimos ao Espírito Santo, nós vamos dar a Deus o que é de Deus. Por isso que vem então o segundo mandamento, guardar domingos e festas, o segundo ou terceiro, não recordo precisamente. Por quê? Porque dentro do nosso coração nós vamos percebendo que tudo aquilo que nós conquistamos com o nosso trabalho, com a nossa vida, Deus está ali nos ajudando. Então é claro, nós vamos até a casa de Deus para prestar-lhe culto e adoração. É justo isso, faz parte da virtude sobrenatural da justiça, colocar no nosso coração uma sede de reconhecer diante de Deus o quão Ele é bondoso e generoso para conosco. Nós não podemos ser como aqueles 9 leprosos, dos 10, somente um voltou para agradecer. E até Jesus falou, cadê os outros 9? Não foram 10 que foram curados? E ele falou, não sei, Senhor. E para você perceber o que é o pecado conosco, até mesmo quando nós recebemos uma graça, nós somos ingratos com isso. E isso Deus não quer de nós. Deus quer que nós sejamos gratos. E ao ser gratos, isso mostra que nós estamos sobre a virtude sobrenatural da justiça. Né? Faz com que a gente respeita mutuamente os nossos direitos, proibindo a fraude e o engano. Né? Um exemplo é o patrão que cumpre o combinado e o trabalhador e não enrola a sua parte. Olha como a gente vai percebendo. Eu sou autônomo, mas eu vou percebendo pela parte do meu patrão, mas eu também vou percebendo pelas outras pessoas que eu conheço que trabalham, o quanto que às vezes essa falta de virtude sobrenatural da justiça que vai imperando no coração das pessoas vai dificultando qualquer relacionamento. Então tem pessoas que às vezes é funcionário, recebe o seu salário em dia, mas o cara vai lá e cria um probleminha que ele não tem, tô doente, pega um atestado e ele poderia trabalhar. Ele deveria ir trabalhar e ele é pago por isso. É justo que ele, pela virtude sobrenatural da justiça, não defraude o seu patrão que paga o seu salário e ao sustento da sua casa. Como também é justo que aquela pessoa que trabalha por determinadas horas, o combinado, né? Por exemplo, 8 horas por dia, 7 horas por dia, é combinado isso, então o patrão não fica fazendo ele trabalhar mais que isso e não por exemplo, não pague uma hora extra. Então é nesse sentido
indivíduo que a virtude sobrenatural da justiça entra na nossa vida. Se alguma coisa começa a ser injusto, é preciso que nós nos dialogamos para que não haja injustiça e isso não venha fazer com que as nossas relações se compliquem e se dificultem. Olha, pratica a simplicidade e a gratidão mútua. Né? Quando a gente está movido sobre a virtude da justiça, nós somos simples, nós não complicamos, o que é justo, nós agradecemos quando alguém é generoso conosco, nós agradecemos pelo trabalho que nós temos, nós agradecemos a Deus pela saúde que nos dá, nós agradecemos de tal forma que nós voltamos ao templo, nós devolvemos o dízimo e por aí vai. Regula as relações do indivíduo entre si, as de cada um com a sociedade e a sociedade com o indivíduo, que é a justiça social. Olha só, nós temos os nossos relacionamentos entre nós. Nós temos o nosso relacionamento entre sociedade, ou seja, eu preciso, por exemplo, pagar o imposto do meu carro, porque todos pagam, né, para poder, então, continuar com o segmento natural das leis. Né? E a sociedade, no caso o governo, também tem que honrar os seus compromissos que são efetuados quando se cobra o imposto das pessoas. Por exemplo, construir as ruas, não deixar as ruas esburacadas. Se nós pagamos o imposto, nós temos o direito de cobrar isso deles e eles têm o dever. Então, olha como vem a ser importante essa virtude sobrenatural da justiça. Tanto que Padre Rui Marinho diz assim: ao ordenar todas as coisas, traz consigo a paz, o bem-estar de todos, já que a paz não é outra coisa senão a tranquilidade da ordem. Olha como é que é pontual isso. Quando nós estamos, não adianta somente uma pessoa. Todos nós devemos começar aí. Apesar de que a virtude ela precisa começar em alguém. E às vezes, aonde você convive, está tendo uma injustiça, um bando de gente olhando somente para o seu próprio umbigo e dificulta. Eu sei como é que é isso. Mas você precisa começar a se abrir ao Espírito Santo e se abrir essa virtude da justiça para que as coisas possam sair conforme Deus quer. Né? Nós até dizemos lá, conforme o Antigo Testamento, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Só que essa nação ela é feita de indivíduos. Então você que trabalha, que tem o seu... Não, a sua tarefa diária, as suas horas a cumprir, cumpre ela justamente, né? Não defraude, não enrole, não fique deixando o seu trabalho para trás, cumpra as metas que você precisa estabelecer. E aqueles que são patrões também, façam a sua parte, e assim nós podemos viver, como diz Santo Agostinho, a tranquilidade da ordem, porque nós sentimos paz nisso. Eu estou fazendo parte, estou fazendo por onde para que essa paz venha acontecer. E assim a nossa sociedade pode melhorar. Indo de encontro com aquela passagem de Isaías 32:17 que diz assim, né? A paz é obra da justiça. Olha só como é que é maravilhoso. Como é que a gente não vai ficar em paz quando aqui as pessoas que têm obrigações comigo, elas cumprem? E eu fico muito feliz por isso, que ela cumpriu. E quando eu tenho obrigações para com as pessoas, eu também cumpro. Eu lembro quando eu terminei de pagar a minha primeira moto. Né? Eu tinha 18 anos e terminei de pagar com 22. Quando eu tinha 22 anos, eu fui pagar a última parcela, a Fabiana, minha esposa, estava comigo. Gente, eu fiquei tão emocionado de poder honrar com os meus compromissos. E assim é a virtude da justiça. Quando você anda na lei de Deus, isso te faz ser muito melhor desenvolvido. Quando a gente olha o caos, essa insatisfação social que impera, essa polarização política, né, é de se questionar quão abertura estamos oferecendo ao Espírito Santo para infundir em nós a virtude da justiça, não é verdade? Quando você vai percebendo, né, esse clima tenso que está na política, é direita versus esquerda, quem é que está certo, quem é que está errado, ninguém quer ouvir desse lado, ninguém quer ouvir daquele lado. Às vezes a gente para pensar que às vezes ninguém nem quer nem saber desse problema. Então nós vamos percebendo que está um caos instalado. Nós precisamos nos abrir àquele que nos dá a paz, que é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vai derramar sobre nós o Espírito Santo, infundindo as virtudes, e uma delas sendo a justiça, onde, através do jeito do Senhor, e não do nosso jeito, do nosso maneira, do jeito do Senhor, nós vamos ser justos. E cá entre nós, há muitas injustiças que precisam ser corrigidas.
fim, vamos dar uma olhada aqui nas formas de praticar a virtude da justiça. Ó. Lembrando do modo de praticar as virtudes sobrenaturais. Nós temos um vídeo aí para falar isso, tá? As virtudes infusas e sobrenaturais, não é? Evitar qualquer injustiça, por mais insignificante que seja. Gente, é o troco da padaria, sabe? É aquela horinha que você está desligando e indo embora mais cedo. E por aí vai, minha gente. Seja fiel no pouco que Deus vai lhe confiar mais. Tratar as coisas alheias com maior cuidado que as nossas, né, gente? Quantas vezes, isso aqui não é meu mesmo, e vai largando de qualquer jeito. Não é assim que Deus age, não é assim que Deus quer. E pela virtude sobrenatural da justiça, esse ponto precisa ser corrigido. Não contrair dívidas que não possamos pagar em seu devido tempo, né, gente? Às vezes nós somos levados por esse consumismo. Aí eu preciso ter o celular agora, aí eu preciso ter aquele não sei o que agora. E aí, em nome desse consumismo que vai imperando aí na sociedade, nós vamos contraindo dívidas que nós não vamos conseguir dar conta, né? Pagar salário justo no tempo determinado a quem mereceu com o seu trabalho, né? Por justiça social, pagar exatamente os tributos ou impostos justos estabelecidos pela autoridade legítima. Eu, por exemplo, sou profissional de educação física, eu pago CREF ano após ano. E como eu tenho colegas de profissão que eles falam, eu não vou mais pagar isso aí não, porque não sei o que, não sei o que, eu não vou mais pagar isso aqui não. Então nós temos um conselho, nós precisamos cuidar da nossa profissão. É justo que você paga o imposto. Se está alto, se está elevado, é questão de você negociar com a autoridade legítima. Agora, você fala assim, eu não vou fazer mais isso. Isso já parece ser mais rebeldia. Aonde isso vai desembocar, senão numa desordem social, não é verdade? Evitar a todo custo a acepção de pessoas. Olha que exemplo aqui, gente. Conceder o emprego a amigos do que aquelas pessoas que são mais dignas do emprego, são mais preparadas para aquele cargo que está sendo oferecido, não é? Então, pela virtude da justiça, nós vamos lembrando de uma palavra muito comum que foi usada há muito tempo atrás, que de vez em quando a gente olha por aí, que é o tal do nepotismo, né? É quando eu ofereço emprego para aquelas pessoas conhecidas minhas, e até mesmo com a ideia de que aquele salário que ela vai receber, parte desse salário vem a mim, porque a gente é amigo, a gente é parente, então a gente não deve favor para o outro. Então não é por assim que nós vamos entender a virtude sobrenatural da justiça, e como é importante que as autoridades legais, os grandes patrões, vamos dizer assim, possam oferecer um emprego para aquela pessoa melhor preparada, não é verdade? Vamos terminar aqui com a oração de Orígenes, para que a gente possa pedir o Espírito Santo na nossa realidade, no nosso dia a dia, para que nós sejamos caminhantes da justiça. Nós sermos justos no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento do trabalho, no nosso relacionamento da igreja. Quantas vezes nós também precisamos exercer a virtude da justiça lá na igreja, não é verdade? Vamos pedir então aqui, peçamos ao Espírito Santo, para que se digne afastar de nós todas as coisas que pela realidade dos nossos pecados obscurecem a visão do coração, que nos conceda uma compreensão espiritual e admirável da sua lei, segundo a palavra daquele que escreveu, tira-me o véu dos olhos e contemplarei as maravilhas da tua lei. Meditemos diariamente todas essas coisas e as relembremos dia e noite. Perseveremos sempre vigilantes na oração. Amém. Meu irmão, fica com Deus e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.